noite. Eu sou a Camila do Ministério Esperança de Israel e hoje eu estou aqui com mais um vídeo, mais uma leitura, mais uma reflexão, mais uma consideração sobre o livro de Provérbios, capítulo 27, mas hoje sobre os versos de 11 a 15. O vídeo de hoje vem trazendo um pouco dos conselhos sobre sabedoria, sobre prudência, sobre reputação e também sobre relacionamentos que estão ali em Provérbios 27. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, a refletir, a meditar e a ler comigo. Mas se você não tiver uma Bíblia pertinho de você, não tem problema. Eu vou fazer a leitura e as reflexões e também acrescentar alguns versos paralelos que nos ajudam, né, na nossa compreensão daquilo que o Senhor, ele deseja que nós entendamos e aprendamos. Então, sem mais demora, livro de Provérbios, capítulo 27, versos de 11 a 15. E o verso 11 diz assim: Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Como referência paralela, porque jamais me cansarei de dizer, a Bíblia, ela explica ela mesma, né? Salmo 127, verso 5 fala assim: Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Provérbios, capítulo 10, verso 1, fala Provérbios de Salomão. O filho alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. E Provérbios 23, os versos 12 e posteriormente o verso 24, falam assim: Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Veja, justamente pela reflexão que era natural da época e é até hoje, né? Os filhos que são ímpios, os filhos que estão no caminho errôneo, os filhos que estão em comportamento inadequado, né? Os filhos que não estão seguindo, né, um bom caminho, eles são uma grande reprovação perante o mundo para os seus pais, né? E aí, como exemplo na Bíblia, a gente tem ali os filhos de Eli, assim eram os filhos de Eli para ele, como está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 17, e também nos versos 23 a 24. Os filhos de Eli, eles desqualificavam ele, né, um ministro, como um ministro para ser útil. Ou, na verdade, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versos 4 a 5, e coloca que os seus filhos desqualificam um ministro, por exemplo, para ser útil, né? Um filho trajando e seguindo um caminho errado, do erro, de impiedade, né, de desonestidade ou ainda de maldade, ele é um filho que se torna uma reprovação para os seus pais, né? É um incentivo esse verso à sabedoria como uma forma de alegria para os seus pais, né? Como resposta aos que criticam ou repreendem, né? Como é importante a educação e o bom comportamento dos filhos, não só para o próprio bem deles, né? Mas como um legado, como o bem-estar e como honra para os seus pais posteriormente, né? Então, a sabedoria dos filhos refletem a reputação dos seus pais e na sua capacidade de lidar com os desafios e as críticas da vida. Assim como os seus filhos são encaminhados e vivem o bom caminho, assim é o legado que os seus pais concederam, ainda que, né, os filhos eles tenham as suas próprias escolhas, o mau comportamento, o mau proceder, a má ação acaba refletindo nos seus pais, inclusive ainda hoje na nossa sociedade, né? Seja não só para a sociedade, mas como os próprios pais também, né? Que deem tudo o que tem de melhor em si, mas quando vem o filho saindo por um caminho que não é do bem, que não é bom, eles sentem ali aquela vergonha e a decepção. Decepção, essa é a palavra. Verso 12 fala ainda: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Porque os simples, eles veem si, eles veem o mal, eles não veem completamente do tamanho que o mal é, né? E aí os simples são tão
apressados, sejam por suas paixões, que sejam pelo seu pouco entendimento, seja pelo seu pouco discernimento, que aí de uma forma negligente eles acabam passando adiante, por exemplo, esse mal. Mas, ao contrário, a palavra de Deus diz que o piedoso, que é prudente, ele por meio do instinto espiritual, ele é guiado pelas escrituras e junto com a experiência, muitas vezes ele prevê o perigo espiritual, por exemplo, e evita. É uma verdadeira sabedoria fugir, né, de qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de prejuízo. É como, na verdade, o exemplo que está na Bíblia de Noé. Noé, em Hebreus 11:7, quando a gente vê ali a galeria da fé, a galeria dos heróis da fé, está escrito assim, que pela fé, Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ele temeu e para a salvação da sua família ele preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. É da nossa natureza, né? Assim também, da natureza de qualquer homem, na verdade. É da nossa natureza quando a gente sente medo ou quando a gente vê algum perigo, a gente se esconder, né? É a natureza que ensina os homens isso, é o nosso instinto, é a nossa carne, mas é a graça e a fé que vão ensinar onde. Então, o nosso primeiro instinto é se esconder, mas é com comunhão com o Senhor, é crendo no Senhor e com a graça do Senhor que a gente entende o onde, né? E, por exemplo, onde que uma criança assustada ela esconde a sua cabeça, a não ser no colo da sua mãe ou do seu pai, né? E aonde, da mesma forma, um cristão, ele tem que se esconder no momento do medo, da dificuldade ou da dor, além da sombra do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador. Então, é a reflexão que esse verso, uma das reflexões que a gente pode ter nesse verso nessa noite. O verso 13 fala ainda: quando alguém ficar por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-o pela estranha. Como referência paralela, Êxodo, capítulo 22, verso 26, fala que se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol. E Provérbios, capítulo 20, verso 16, fala ainda, ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. É justamente para mostrar para a gente o risco de se tornar fiador de alguém. E é um versículo que se repete com alguma frequência, né? É um aconselhamento que se repete com alguma frequência no livro de Provérbios, né? Se acontece de você se tornar fiador de alguém e essa pessoa deixa de pagar, cai nas suas mãos essa dívida, né? Porque você está ali numa posição de representação, né? É o seu lugar restituir aquele valor que faltar. Então, é uma advertência sobre os perigos de se tornar fiador de alguém estranho, se envolver com pessoas que são levianas, porque isso pode financeiramente ter consequências graves, perdendo, por exemplo, bens, perdendo reputação, perdendo, né, até a dignidade. Mas não só isso, porque a partir do momento que você torna a posição de fiador, que você entra em fiança por alguém, você se coloca como aquele que vai ser responsabilizado pelas consequências de outros. E aquele outro pode sair de forma impune seus próprios atos. Isso é uma coisa que o Senhor não concorda. Primeiro, porque impunidade não está de acordo nem conformidade com a palavra do Senhor. Né? E segundo, que se nós precisamos nos fiar em alguém ou em alguma coisa, que nós nos fiemos naquele que é digno de toda a confiança e aquele que é provedor de todas as coisas. Os homens, eles não podem garantir coisa alguma aos outros homens, né? Eles podem auxiliar, mas eles não têm como garantir. Então, são aí três questões que esse verso traz para justamente abrir a nossa mente, né? Nos fazer compreender a natureza dos valores celestiais, né? A mensagem, uma das mensagens centrais de a prudência de assumir responsabilidades financeiras por terceiros, né? Principalmente por pessoas que a gente não conhece, que a nossa reputação pode estar em jogo, mas principalmente, talvez eu pudesse dizer que a mensagem central desse versículo é que nós não podemos, né, compactuar com a impunidade de forma alguma e nós não podemos nos esquecer de que a nossa confiança e a nossa dependência precisa estar no Senhor e não nos relacionamentos de confiança que nós travamos com os outros homens, né, as outras pessoas aqui na terra. O verso 14 fala ainda: o que bendiz o seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã,
por maldição se lhe contará. E é justamente uma reflexão sobre o perigo das palavras mal colocadas, né, ou exageradas, ou em tempo inoportuno, né? Se a gente for pegar esse verso e a gente for dar uma refletida sobre ele, a expressão que existe em algumas traduções, né? Bênção dada aos gritos cedo de manhã, pela manhã, né? Se refere, por exemplo, a uma bênção que é dada de forma exagerada, de forma chamativa, e isso acaba podendo parecer insincera ou superficial, né? O que pode fazer com que a pessoa que vai receber a bênção interprete aquilo como uma maldição, como um problema, né? Como uma coisa exagerada, não como uma bênção, ao contrário de uma bênção. Mas uma bênção, por exemplo, dada em silêncio, ela pode ser mais significativa e pessoal, né? Então é um aconselhamento para que a gente tenha a prudência, né? De evitar que as nossas bênçãos que nós concedemos aos outros seja recebida com maldição, sendo sinceros e cuidadosos ao dá-las, né? Levando em consideração o momento oportuno, as palavras oportunas, os sentimentos e as necessidades das pessoas que precisam e vão receber aquela bênção, né? Dar e receber, essa é muito importante dar bênçãos de forma apropriada, porque e isso é muito importante, porque isso pode ter um impacto que vai mudar completamente, né? É um impacto significativo que vai mudar completamente a vida da pessoa que recebe. Uma benção sincera e bem intencionada pode trazer alegria, pode trazer esperança, pode trazer encorajamento, pode trazer renovo, né? Pode avivar a vida dos nossos irmãos e irmãs. Então, é a importância do timing, é a importância da prudência, do zelo e da observação de que algo não seja feito, né? O elogio ou a bênção, qualquer coisa que seja de forma exagerada, nem sem descuido e nem sem fora do momento oportuno. E o verso 15, que é o nosso último verso da noite, fala assim: o gotejar contínuo no dia da grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Provérbios 19, capítulo 19, verso 13, fala que o filho insensato é uma desgraça para o pai, né? Como a gente viu no começo do vídeo de hoje. E um gotejar contínuo às contendas da mulher. Essa expressão, né, do gotejar contínuo, veja, quando a gente tem uma goteira dentro de casa, em algum lugar que a gente esteja, e fica aquele barulhinho tuque, 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 tuque o tempo todo, imagina o dia inteiro, a noite toda, é a coisa mais irritante do mundo, né? Mesmo que é por isso, veja só o quão irritante, né, esse barulho incessante é, e ele é comparado à posição neste momento de mulher contenciosa, né? A comparação de uma irritação dessa goteira em dia chuvoso com a irritação causada por alguém que não consegue manter um comportamento de paz ou uma atitude de paz. Veja, aqui é o exemplo de uma mulher porque muito facilmente no lar nós temos essa imagem assim mais fresca na mente, né? Principalmente pela sensibilidade que nós temos. Mas uma pessoa briguenta, uma pessoa irosa, uma pessoa que em tudo busca um motivo para sempre estar em discussão com alguém que não tem um momento de paz, né? É incômodo e é muito difícil de lidar. E aí, para a gente, nesse verso, é muito importante que a gente observe que, às vezes, não é o lado de fora que ataca a paz do lar, mas é justamente dentro do lar que está o maior ataque à goteira ali, causando a raiz de briga, a raiz de contenda, né? Se tornando cada vez mais difícil de lidar e tirando a paz do lugar, né? É muito difícil de controlar a goteira num dia de chuva, né? Mas sim também deve ser muito difícil controlar alguém que está em constante irritação e descontentamento. Então, é a reflexão para que a gente use a observação, porque aqui é o exemplo de uma esposa, mas isso serve para todos nós em todos os nossos relacionamentos, né? Para que nós não sejamos os incessantes contenciosos, para que nós não sejamos a goteira que incomoda, irrita e causa as brigas e sempre está insatisfeito, né? Mas para que a gente e que sejamos difíceis de lidar, mas que nós sejamos ponderados, que nós sejamos calmos e sempre que possível, né, agregadores, apaziguadores e não contenciosos e muito menos provocadores de brigas, de contendas e nem roubadores da paz daqueles que estão próximos de nós.
Essas são as reflexões do vídeo de hoje. Eu agradeço muito a tua companhia até aqui. E se o Senhor assim permitir, eu espero, né, que essa palavra tenha sido uma bênção para ti nessa noite. E se o Senhor assim permitir, na próxima semana, já no mês de agosto, nós continuaremos o livro, as reflexões, as leituras do livro de Provérbios, que já está acabando, né? A gente está no capítulo 27. Eu agradeço muito mesmo a tua companhia até aqui e que Deus te abençoe.